Olha, a Polícia Federal fez operação contra empresários que teriam defendido o golpe. E hoje foi o assunto que bombou aí o dia inteiro. Pode rodar. A Polícia Federal realizou uma operação que tem como alvo um grupo de empresários que teriam deferido um golpe de Estado no Brasil caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vença as eleições de outubro. São cumpridos mandados de busca e apreensão contra 8 empresários em 10 endereços distribuídos entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. As buscas foram autorizadas pelo Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em uma decisão no último dia 19. Moraes também determinou a quebra de sigilo bancário e a oitiva dos empresários, além do bloqueio das contas nas redes sociais. 35 policiais federais participaram desta operação, que aconteceu em âmbito de inquérito das milícias digitais. Entre os alvos da Polícia Federal estão os empresários Alfrânio Barreira Filho, do grupo Cocobambo, Ivan Vromber, proprietário da construtora W3, José Isaac Pérez, sócio fundador da Multiplan, José Coure, proprietário da Barro Old Press, Luciano Hang, das lojas Avan, Luiz André Tissotti, do grupo Sierra, Marco Aurélio Raimundo, do grupo Morango. Muito bem. Olha, uma coisa muito interessante hoje nesse assunto foi que a gente viu ali na reportagem, tem os prints das conversas pelo WhatsApp, tem os prints. E no trabalho jornalístico, ouvindo o outro lado, as manifestações desses empresários, eles afirmam com veemência que não é nada disso, que foi uma confusão, que o assunto não era o que foi colocado, o que foi motivo, né, da ação da Polícia Federal. Mas tem os prints, né? Vamos lá, Ramon Cojuí. Eu acho que é preciso investigar se, além da conversa, né, de WhatsApp que foi travada entre os empresários, se há efetivamente algum tipo de articulação no sentido de golpe. Porque ninguém dá golpe dizendo que vai dar golpe da boca para fora. Para que haja um golpe é preciso que haja toda uma logística, todo um esquema, financiamento. É preciso, e aí sim é importante que a Polícia Federal tenha agido, apreendido, feito a quebra de sigilo, quebra de telefônico, para ver se de fato há no Brasil uma conspiração contra a democracia, contra as eleições. E as instituições estão reagindo. Eu acho que foi muito correta e vamos aguardar o desenrolar dos fatos. O fato é que aquelas conversas por si só não têm, de fato, o condão de provar que havia golpe em andamento. Agora, as investigações, se houver outros indícios, talvez apontem isso. Mas o que é mais importante dessa investigação, dessa ação da Polícia Federal, autorizada aí pelo Tribunal Superior Eleitoral, é que há uma reação por parte da sociedade e das instituições a qualquer tentativa, a qualquer arrobo autoritário que venha se manifestar no país agora nas eleições. Zezinho, essa ação contra esses empresários? Olha, é 7 de setembro, né? 7 de setembro está aí. 7 de setembro é um evento, os empresários estão se comunicando, estão falando, estão sendo monitorados. Hoje tem um aparelho que, se você manda mensagem, ficou na nuvem, mensagem, áudio, ficou na nuvem e pegou. Aí o que pegou, viu. Olha, eu vejo assim, existem operações que têm erros? Tem. Longe de mim, tem. O problema todo é que empresário, num momento desse, sabe o que ele tem que fazer? É gerar emprego, renda, possibilidade, escolher um político para votar, mas quando ele começa a fazer militância, ele vai ser perseguido. Ele vai, não tem jeito. A Polícia Federal fazer uma operação dessa sem ter nenhum elemento jurídico, algo que venha dar conexão, eu acho difícil. Então, 7 de setembro está aí. Nós já vimos que a gente estava falando aqui de polarização. Essa polarização está acerrada. O que acontece é que tem empresários que defendem a direita e o que defende de se perder vai embora, vai fechar lojas. E começaram, então, aí dizem, vamos criar movimento, vamos criar nossas linhas de robôs, e aí vamos. E uma hora, o que é que acontece? Sabe quem comprou esse aparelho? Moro.
Foi Moro que comprou esse aparelho de Israel. Hoje, se eu mandar, Cícero, para você um WhatsApp e ficar aqui, se tiver na nuvem, vai lá e busca. E, geralmente, ninguém apaga a mensagem, ninguém, entendeu? Então, hoje, iPhone, todo aparelho é rastreado. Então, pegaram, e aí houve uma operação, e está aí. Então, é o que nós estamos vendo. É o limite para 7 de setembro. 7 de setembro ainda vai dar muito barulho e vai dar muita conversa. Isso é só o início, tá? Vai ter muito evento ainda pela frente desse grito de 7 de setembro. Herbert Lins, e aí? Essa operação da PF? A fala do Zezinho, né, quando ele disse que o empresário que ameaçou ir embora, que é o Luciano Hang, né? Eu acho muito difícil. Primeiro, tem que pagar a conta que ele está devendo no BNDES, para ele poder deixar o país. Segundo, isso é um atentado à democracia, né? Conspiração à democracia, e querer orquestrar um golpe de Estado. Um golpe de Estado, gente, significa implantar uma ditadura civil ou militar. E também significa a privação de liberdade. Ora, quem vive dizendo que o país não tem liberdade, como é que não tem liberdade se eu posso sair de casa, vir aqui para a Rema TV, para os estúdios da Rema TV, ter a liberdade de expressão, de dar minha opinião, questionar o presidente, questionar o governador, questionar o prefeito, questionar empresário e dizer que eu não tenho liberdade, chamar até o Zezinho de Moco, né? Que eu até perdi o compasso e o né, aqui. Então, assim, não é fácil, gente. A liberdade existe, a gente hoje tem liberdade de expressão garantida pela Constituição. Agora, quando ele fala que realmente empresário ameaça mudar de lugar, o meu avô, Anisberto Lins de Albuquerque, era altamente reacionário. Quando perdeu a eleição para o dono da padaria, que era negro, ele olhou para minha avó e disse: eu não posso ficar num município comandado por um negro. E aí se mudou para João Pessoa. Olhe a ignorância, né? Mas era meu avô, era outra época, era outros tempos. Eu espero que o Luciano Hang, se realmente fosse mudar, se mude, mas antes pague a conta do BNDES, que é dinheiro dos nossos impostos, que fez com que aumentasse a fortuna dele. Muito bem, Ricardo Frota, e aí? Essa investida da Polícia Federal para cima desses empresários, todos eles bolsonaristas. Cícero, se tivesse um aparelho, alguma coisa que pudesse fazer uma leitura da mente das pessoas, eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes iria querer adquirir. Porque isso daí é pura arbitrariedade. É o ativismo político que ele vem fazendo, né? Você chegou a ver os prints nas matérias jornalísticas? É uma questão de grupo. Uma conversação de uma grupo, pessoa empresários. Conversando de um grupo fechado. Empresários, isso militares. Com a intenção de... Inclusive o procurador da República, Aras. Agora, se eles estão monitorando, se eles estão querendo saber que tipo de conversa, se eles querem... E justamente numa Então você é a favor do golpe, Ricardo? Não, ninguém está falando de golpe aqui. Não, inclusive, a matéria é sobre golpe. Porque todas as entrevistas que eles deram em relação a esse fato, eles foram categóricos em falar que ninguém jamais pontuou, cogitou questão de golpe. Questionar, falar sobre a lisura das eleições, isso eles vêm fazendo como o próprio presidente vem fazendo. Agora, daí, falar que vai ter um golpe, que estão articulando, que estão orquestrando... Mas está lá nos prints, Ricardo. Que print quer dizer o quê? Mas você defende um golpe? Não funciona assim, não. Você tem que ter uma série de provas. Pronto, vamos lá. O STJ já falou que Ricardo, mensagem de WhatsApp você vislumbra uma ameaça comunista no Brasil? É uma prova fraca, é uma prova frágil. Mas o Alexandre de Moraes, ele pode tudo. Você vislumbra... Você vislumbra Herbert. Não, eu quero que você... Eu estou perguntando. Minha linha de pensamento aqui, aí tu começa a me interromper. Você vislumbra o comunismo no Brasil? Você acha que se o Lula ganhar para presidente, é possível o Brasil virar um país comunista? Primeiro que eu não vislumbro a possibilidade de ele ganhar. Né? Eu nem penso nisso, porque seria um retrocesso. Eu acredito muito na reeleição do Bolsonaro. Eu acredito que essas coisas que estão acontecendo, esse ativismo político, principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes,
entre vários ataques, né, que em defesa da democracia ele pratica atos antidemocráticos. É um contrassenso absurdo, eu nunca vi isso. Ele viola a Constituição, ele pratica atos antidemocráticos em defesa da democracia. Então é um absurdo. Ô, Ricardo, eu só não entendi quando você falou que uma conversa de grupo fechado, quer dizer que a Polícia Federal não pode meter o dedo em conversa de grupo fechado. Não, poder pode, mas o que eu estou falando é que já teve decisões do STJ no sentido de que conversas de WhatsApp ela não pode ter o condão de ser avaliado como uma prova muito a ponto de querer condenar e incriminar alguém. Dentre as provas obtidas dentro do ordenamento jurídico, ela é uma das provas mais frágeis que tem. Mas nós não estamos falando nesse momento em julgamento, nós estamos falando em processo apuratório, inclusive... E sequer foi mandado para a PGR, que fique bem claro, sequer foi consultado quem deveria de direito se manifestar Federal, em relação a isso. Quem pediu a prisão, diga-se de passagem, o ministro não mandou prender por livre vontade. A Polícia Federal pediu a prisão porque entendeu que havia indícios. É preciso que a gente tenha muita calma nessa hora. Não dá para você começar uma investigação sem poder chegar nos camaradas. São pessoas muito ricas e muito poderosas. Mas é estranho isso estar acontecendo em época eleitoral. Porque em época isso é estranho estar acontecendo tudo agora. É que na época eleitoral que a gente está falando de golpe. A gente está falando de golpe a gente está falando de ativismo. Não, mas está muito claro. Eles estão falando de golpe. Uma investigação que querem publicar o tempo inteiro. Ricardo, se é uma investigação, isso deveria ficar reservado à Polícia Federal, não ser colocado na mídia. Eles estão falando de golpe. Né, eles estão falando de golpe lá, está muito claro nos prints. Resta saber se, além da conversa, você tem realmente articulações de fato para fazer o golpe. E aí eu lembro o ex-presidente da época do governo militar, o general Ernesto Geisel, né, que no livro lá do Hélio Gaspar, ele tem uma declaração que diz o seguinte: esse negócio de golpe é complicado. Né, eu já dei 7, perdi 4 e ganhei 3. Então, assim, montar uma estrutura de golpe precisa de uma série de elementos. Resta saber se esses senhores estavam, de fato, através dos seus recursos disponíveis, né, conspirando contra a democracia, ou era só um grupo de um bando de velho babaca, né, se mostrando um para o outro. É isso. Agora, que há indícios, e aí cabe esperar que a Polícia Federal faça a investigação de fato e chegue à verdade. Ou esses camaradas estavam, de fato, num processo conspiratório concreto, ou não passa de um bando de velho babaca que não tem o que fazer. Concreto não, né? Pelo amor de Deus. Agora, se a gente for analisar, Cujuí, a gente está falando de 6 pessoas, sei lá. Mas você defende um golpe se o PT vencer as eleições? Analisa o perfil das pessoas, os caras não estão no poder, são empresários. Qual é o poder que pessoas como essa são cidadãos comuns? Não são cidadãos comuns, são cidadãos milionários. Né? E não existe golpe mas não detém o poder, não detém mandato, não detém poder. Senhores, nós temos mais um vídeo. Senhores.